Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto de sistemas de numeração. Na aula passada, vimos as conversões do sistema decimal para os outros sistemas computacionais, considerando apenas a parte inteira da numeração. Na aula de hoje, vamos fazer de um número fracionário, ou seja, uma numeração real, tá? Então, um número real, por exemplo, 18,25, ele pode ser decomposto como uma dezena, 1 vezes 10 elevado à primeira, mais 8 unidades, 8 vezes 10 elevado a zero, onde 10 elevado a zero é 1, representando a unidade, mais 2 décimos, o décimos é 2 vezes 10 a menos 1, e 5 centésimo, que é 5 vezes 10 a menos 2. Essa é uma forma de decompor essa numeração em unidades, dezenas, décimos, centésimos, tá? E para fazer isso, a gente utiliza a analogia de fazer multiplicações pela base do sistema que a gente está trabalhando, fazendo o ajuste do expoente, onde o expoente representa o que a gente está trabalhando, se é a dezena, se é a unidade, se é o décimo, se é o centésimo. E aí, o que a gente observa nesse cálculo é que a parte inteira, tá, ela se transforma em uma multiplicação. 1 vezes 10, 8 vezes 1. E a parte fracionária, ela se transforma numa divisão. 2 dividido por 10, mais 5 dividido por 100. Tá? E a gente viu que na parte inteira, né, para a gente saber quantas unidades vão ficar na casa da unidade, quantas unidades vão ficar na casa da dezena e quanto vai ficar na casa da centena, a gente fazia uma divisão. Então, eu dividia 18 pelo sistema que eu estou trabalhando, né, por 10, e aí eu ia descobrir o resto seria a unidade e o valor da divisão, né, o quociente, seria a quantidade que ficaria na casa das dezenas. Já para eu saber a parte fracionária, observa até aqui no polinômio, ele se transforma numa divisão. E aí, o contrário da divisão, para eu saber quantos eu vou considerar aqui em cada décimo, o que eu vou fazer é uma multiplicação. Então, o processo de decomposição, no lugar de eu usar a divisão, como eu fiz aqui na parte inteira, que a gente viu na aula passada, para a parte fracionária, eu vou fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar, por exemplo, 0,25 vezes 10, considerando que 10 é o sistema que eu estou trabalhando aqui no momento. Então, qual é o valor disso aqui? Dá 2,5. A parte inteira significa que é a quantidade de décimos, porque eu só fiz uma divisão dessa minha numeração. Então, eu tenho 2 décimos, é o primeiro algarismo que fica aqui. E eu vou pegar o que sobrou, o restante, a parte fracionária, 0,5, e vou multiplicar novamente por 10. Quando eu fizer essa segunda multiplicação, eu vou ter o valor de 5, redondo. Então, a parte inteira é o resultado de duas multiplicações seguidas, que representam um centésimo. Então, esse número inteiro vem para cá. A parte fracionária zerou, então significa que eu não tenho mais algarismos continuando aqui, tá? Então, isso é uma outra forma da composição, similar ao que a gente fez na aula passada de divisão. E por que que isso é importante? Porque é exatamente esse o código, esse é o algoritmo, digamos assim, que a gente vai utilizar para converter um número real, decimal, em qualquer outro sistema, no sistema binário, no sistema octal ou no sistema hexadecimal. Por exemplo, se eu quero converter 18,25 no sistema binário, a primeira parte que eu vou fazer é fazer a conversão da parte inteira. Para a parte inteira, eu faço divisões. Então, eu vou botar 18 dividido por 2, dá 9, sobra 0. 9 dividido por 2, dá 4, sobra 1. 4 dividido por 2, dá 2, sobra 0. 2 dividido por 2, dá 1, sobra 0. Então, o número 18 em decimal é equivalente, ó, eu pego do último resultado e vou pegando todos os restos, tá? Isso é lembrando a aula passada. Então, vem 1, 0, 0, 1, 0. É a codificação da parte inteira da minha numeração. Já a parte fracionária, eu quero saber quanto é 0,25 no sistema binário. Então, eu vou multiplicar 0,25 por 2. Quando eu multiplico 0,5 por 2, 2 vezes 5 dá 10, 0 vai 1, 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Duas casas decimais significa que minha numeração, aqui 0,25 vezes 2, é 0,5. Então, a parte inteira vem para essa minha primeira unidade aqui, tá?
O que sobrou, 0,5, eu vou multiplicar por 2. Quando eu fizer uma nova multiplicação por 2, o valor que eu vou obter aqui vai ser 1, redondo. A parte inteira vem para cá. A parte fracionária acabou porque ela zerou. Ela zerando, eu não tenho mais por que multiplicar por 2. Então, a minha codificação final é que 18,25 no sistema decimal é equivalente a 10010,01 no sistema binário, tá? Da mesma forma, a gente faz com um sistema, por exemplo, octal. Se eu tenho essa mesma codificação, 18,25 no sistema decimal, eu quero converter para o sistema octal, eu vou pegar 18, vou dividir por 2. Vai dar 2, 2 vezes 8, 16, 18 para 16 resta 2. A numeração da parte inteira é o número 22, está aqui 2, 2. E a parte fracionária? A parte fracionária eu vou pegar 0,25 e vou multiplicar pelo sistema que eu quero trabalhar, que é o sistema octal. Então, eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 5 dá 40, 0 vai 4, 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Coloquei aqui o 20, duas casas. Então, 0,25 vezes 8 dá 2. A parte inteira vem para cá. A parte fracionária, se zerou, acabou o processo. Se tivesse dado algum outro valor, eu faria uma outra multiplicação por 8 aqui do lado. Ok? Então, a codificação de 18,25 em binário, ela é equivalente ao número 22,2 no sistema octal. Mesma coisa para o sistema hexadecimal. Se eu tenho 18,25 no sistema decimal, eu quero converter para o sistema hexadecimal, eu vou pegar 18 dividido por 16, que é o sistema que eu estou trabalhando. Vai dar 1, tem como resto 2. A numeração 18 em decimal é equivalente à numeração 12, só que no sistema hexadecimal. Coloco a vírgula e agora eu vou multiplicar 0,25 por 16. 0,25 por 16 aqui, 6 vezes 5 dá 30, 0 vai 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3, 15. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. Fazendo o somatório, a gente tem 0, 10 vai 1, 4. Duas casas decimais, eu tenho exatamente o número 4. Tá? Então, a parte inteira vem para cá. A parte fracionária zerou. Então, se não tivesse dado zero, eu faria uma outra multiplicação aqui com o que sobrou por 16. Mas como zerou, acabou o processo de composição, de conversão. Então, 18,25 no sistema decimal é equivalente ao número 12,4 no sistema hexadecimal, tá? Então, esse é o processo de conversão de um sistema decimal para qualquer outro sistema. A parte inteira a gente vai fazer divisões sucessivas baseado no sistema que a gente está convertendo e a parte fracionária a gente vai fazer multiplicações sucessivas, tá? E aí, uma coisa bem interessante que eu queria apresentar para vocês é essa ideia aqui da unidade, dezena e centena do sistema decimal, como é que ela fica nos outros sistemas. Então, a unidade, eu já falei com vocês que a gente utiliza muito a potência de 10 elevado a 0, porque é equivalente a 1. A dezena, 10 elevado a 1. A centena, 10 elevado a 2 e por aí vai. No sistema octal, a única diferença é que agora a nossa base, no lugar de ser 10, é 8. Então, eu tenho 8 elevado a 0 e 8 elevado a 1. No hexadecimal, 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. No sistema binário, mesma coisa, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, e assim eu continuaria. Aqui eu botei até o 2 elevado a 4, porque eu fiz uma codificação aqui para vocês e do lado tem as equivalências, tá? Então, por exemplo, eu coloquei de 0 a 9, e uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que, após o 9, quando a gente termina todas as unidades, o que acontece com a numeração? Ela é zerada e é incrementada casa à frente. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que eu tenho uma dezena e 0 unidades. O 11 quer dizer que eu tenho uma dezena mais uma unidade. E isso vai se repetir aqui com o sistema octal. No sistema octal, por exemplo, eu vou de 0 a 7, eu não tenho algarismo 8. Então, o que é que vai acontecer com a próxima numeração? Que em decimal é o número 8. Eu vou ter 0 e vou incrementar nessa unidade daqui, né? Então, o número 10 no sistema octal, na verdade, ele representa o algarismo 8 no sistema decimal, né? A numeração 8 no sistema decimal, porque ele tem 8, que seria a dezena dele, né? Ele tem 8 aqui e tem 0 unidades, tá? O 1 do sistema octal é equivalente ao 9, porque ele tem 8 mais uma unidade. Então, 8 mais 1, 9, tá?
similar ao sistema hexadecimal, só que o sistema hexadecimal a gente tem até a letra F, que equivale aqui ao 10, ao 11, ao 12, ao 13, ao 14 e ao 15, tá? E o binário também. Eu fiz todo o processo de codificação aqui do binário até o algarismo 16 para vocês visualizarem como é que seria essa conversão. Então, aqui, se vocês olharem qualquer número, vocês têm a conversão direta. 13 em decimal equivale a 15 em octal, que equivale a letra D em hexadecimal, que equivale a 1101 em binário, tá? E aí, por que eu mostrei essa ideia aí da unidade, dezena, centena e das potências? Porque essa é a forma que a gente faz para fazer o processo inverso de codificação. A gente fez o processo de codificação do sistema decimal para o sistema binário, para o sistema octal e para o sistema hexadecimal. E se eu quiser fazer o processo de volta? Eu tenho essa numeração e quero saber quanto é que ela significa em decimal. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é montar aquele polinômio. Esse aqui essa numeração aqui, eu botei ela, essa mesma tá aqui, tá? Essa numeração está no sistema binário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela ideia de unidade, dezena, centena, só que eu estou usando o sistema binário. Então, esse zero é vezes 2 elevado a zero, que é a unidade. Aqui, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. E aqui, 2 a menos 1, 2 a menos 2. E assim a gente monta o polinômio, ó. 1 vezes 2 elevado a 4. Esse 1 aqui é esse primeiro aqui. Esse daqui, ó, 0 vezes 2 elevado a 3. Depois eu tenho outro 0 vezes 2 elevado a 2. Depois eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1, que é esse cara aqui. Depois eu tenho 0 vezes 2 elevado a 0. Aí eu tenho mais um zero vezes 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque esse zero é depois da vírgula. Então, o expoente passa a ser negativo, né? E tem 1 vezes 2 a menos 2. Tá ele aqui, tá? E aí, se a gente for fazer esse cálculo, a gente tem 2 elevado a 4 dá 16, vezes 1, 16, mais 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0, mais 0, mais 2, 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2, tá aqui, mais 0, mais lembrem que o expoente negativo ele se transforma numa divisão. Então, aqui é como se eu tivesse 1 sobre 2 elevado a 2, ou seja, 1 sobre 4. Tá? E aí, esse cálculo dá 18,25. 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, voltei para a minha codificação inicial. Então, a forma de voltar é simplesmente a gente montar o nosso polinômio, considerando o sistema que a gente está trabalhando. Nesse outro sistema, no sistema octal, eu tenho 22,2. Então, eu tenho 2 vezes 8 elevado a 1, é esse primeiro 2, mais 2 vezes 8 elevado a 0, é esse segundo 2, mais 2 vezes 8 a menos 1, é esse 2 aqui após a vírgula. Aqui vai dar 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 1, porque qualquer número elevado a 0 a 1 dá 2, mais 2 dividido por 8, tá? E aí, o resultado disso aqui é 18,25. Voltamos também, tá, ao sistema decimal. E para o sistema hexadecimal, mesmo processo. 1 vezes 16 elevado à primeira, mais 2 vezes 16 elevado a 0, mais 4 vezes 16 a menos 1. Fazendo os cálculos, dá 16 mais 2 mais 4 sobre 16, que dá 18,25. Então, o processo de volta é a gente montar esse polinômio, né, considerando cada posição que os algarismos estão, tá? E aí você multiplica pela potência que equivale àquela posição da numeração, ok? Bom, era isso que tínhamos para hoje, né? A gente conseguiu aprender a conversão de decimal para os outros sistemas e dos outros sistemas para decimal, considerando tanto o número inteiro quanto o número fracionário. Obrigada, até a próxima aula.